Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. E para iniciar o nosso programa de hoje, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Com a Teles Machado Engenharia você tem todos os imóveis de qualidade para a sua comodidade. E se você quer ter imagens de qualidade e audiovisual, a usina Trancoso pode proporcionar isso para você, tá? Queria agradecer mais uma vez aqui, já agradeci nos bastidores, e agora para todos vocês, nosso convidado aqui, Frederico Albuquerque. Vamos falar hoje sobre projeto elétrico, sobre média e alta tensão, vamos saber um pouco sobre esse mundo aqui de provisória, de canteiro de obra, projeto elétrico e muito mais aí, tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de trazer um pouco de informação, né, para a vivência do canteiro de obra, né, para a obra, né, trazer informações, prazos, informações que muitas vezes falta ao profissional que está no dia a dia lidando com obra. Isso é um pouco da nossa grande proposta aqui, né? É trazer meio que uma biblioteca de profissionais de qualidade, de empresas de qualidade que vão tirar justamente essas dúvidas para os nossos telespectadores. E falar um pouco sobre você aqui, Fred, quem é você, formação, para o pessoal conhecer um pouco do profissional que está aqui. Bem, eu sou Frederico Albuquerque Almeida, engenheiro eletricista, formado pela Faculdade Pio X, com especializações na área de engenharia de segurança, especializado também em engenharia de instalações prediais e com um histórico voltado para a área de potência, de distribuição de energia. Trabalhei durante 10 anos na concessionária daqui de Aracaju, né? Trabalhei também em algumas construtoras, então tive essa mescla aí de informações, de conhecimento e de vivência nessas áreas industriais aí. E como foi que surgiu essa curiosidade aí pelo mundo da engenharia elétrica? Como foi que foi adentrar nesse mundo? O que despertou essa vontade? Então, Mação, na verdade, meu pai todo sempre trabalhou com a parte de eletrônica, né? Parte mais leve da eletricidade. E aí, crescendo, vendo aquilo ali, o dia a dia, quando mais jovem tinham algumas revistas que eram vendidas no mercado, que você podia fazer o seu projetinho dentro de casa. E eu tenho um primo, que eu costumo dizer que é meu muso inspirador, né? Que na verdade assim a faculdade, a graduação só surgiu por conta do abalo que eu sofri quando eu fui para a festa de formatura dele. Que ele já estava fazendo mestrado e eu ainda estava parado no curso técnico lá, só curtindo, ganhando um dinheirinho e vivendo, e acabou que daí que surgiu a intenção de dar um passo a mais na vida, né, fazendo a graduação de elétrica. Então assim, desde muito jovem vendo a parte de elétrica, mas essa área que eu atuei e que atuo, né, tanto na parte de projeto quanto de consultorias, acompanhamentos, acabou surgindo por casualidade, que quando eu fui fazer o curso técnico, em vez de escolher eletrônica, eu optei por fazer eletrotécnica. Então, quando eu tive essa escolha, eu segui para uma outra vertente da área de eletricidade, que foi a área de potência, e a vida só encaminhou para me aproximar para uma área que na verdade eu nem imaginava que eu iria ter essa atração e me apaixonar da forma com que eu me apaixonei e sou apaixonado pela eletricidade. Entendi. Eu acho um ramo muito complexo, para ser sincero, né? Como todo mundo já sabe, em vários programas aí, eu sou gerente de obra, tenho que entender um pouco de cada setor. E são muitos detalhes. Como foi para você começar a entender esses detalhes, a entender essa burocracia dessa parte? Porque eu vejo muita burocracia. Você que já está mais dentro, envolvido no meio,
posso achar que não, mas eu vejo muita burocracia de datas, de prazos, papelada para lá, papelada para conseguir liberar. Quando eu falo isso é de rede de energia nas concessionárias. E como foi para entender esse mundo? Então, na verdade eu cresci profissionalmente vivendo isso no dia a dia, né? Eu quando terminei a escola técnica, eu fui trabalhar em uma empresa no interior da Bahia que só fazia isso, né? Ela tinha um setor de engenharia que só fazia parte de projeto de distribuição de rede, né? Foi lá em 2000, onde tinha o início, estava se formulando o programa Luz no Campo, que depois, com a mudança do governo, se transformou em Luz para Todos e atendeu a população do país. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Tenho um prazer muito grande de ter vivido isso, né? Eu trabalhei durante 10 anos na Energisa. Eu lembro como hoje dessa época, só dando interrompido, porque meus avós eram do campo e era muito difícil. E quando chegou a energia no campo foi de uma maneira bem rápida, assim, em todo o Brasil. Foi. Eu trabalhava na Energisa e eu fui lá a gente chamava de fiscal de regional, né, onde era um coordenador, uma pessoa que era responsável pelos contratos, pelas terceirizadas que operavam naquele regional. Então em 2003 eu fui trabalhar em Itabaiana, onde eu fazia a gestão das empreiteiras que trabalhavam direcionadas no programa Luz para Todos. Então eu vivi 5 anos de minha vida full time Luz para Todos, né? Fiscalizava a obra, encerramento de obra, de praticamente todos os regionais da Energisa, né? Porque se acabava rodando aí de Canidé a Poço Verde. Então eu vivi durante 10 anos isso. Eu vivi 10 anos construção de rede dentro da Energisa, tendo que saber os prazos de execução de rede. Depois passei a trabalhar com a parte de fiscalização, mas aí já voltado para a parte de universalização dentro de Aracaju, nos interiores mais próximos. E aí você, nesse convívio, nessa interação que você tem com os departamentos dentro da empresa, você acaba no dia a dia tendo que absorver essa informação relacionada aos trâmites internos e os procedimentos, tanto para análise de projeto, aprovação, ligação, obra, os prazos pré-determinados pela ANEEL, né, lá num passado mais distante, depois vindo mudando essas regulamentações para resolução que passou a se chamar PRODIST. Hoje, tendo mais essa mudança, né, que desde o ano passado que passou a ter essa alteração para a resolução 1000, que é uma resolução macro, que trata de muita informação, de prazos, direitos e deveres dos consumidores. Então, assim, um assunto que eu trago desde o meu início profissional, lá em 2002, 2003, que vem mutando, vem sofrendo alterações por parte dos órgãos regulamentadores que regem e que traçam essas informações de dever e obrigação das concessionárias, para que possa estar trazendo junto às construtoras e clientes, para que elas não sejam prejudicadas pela falta de informação. Porque assim como você falou, da dificuldade do relacionamento, das informações, do papel para lá, do papel para cá, de assinar contrato, de ter que esperar os prazos para uma simples elaboração de um orçamento, ou de a concessionária se pendurar na norma, né? Botar ela embaixo do braço e fazer com que a norma sustente o peso do corpo da empresa toda, entendeu? Porque muitas vezes você vê que há a possibilidade da empresa agilizar a sua obra, o seu ponto de conexão, a sua extensão de rede, e ela se prender porque tem 120 dias para executar,
ela se prender a esse prazo e muitas vezes não conseguir atender o prazo porque no momento que ela foi executar teve uma outra ocorrência, uma emergência ou qualquer tipo de ocorrência que atrapalhou a programação dela e você ficar no prejuízo e não ter o seu pleito atendido dentro do prazo pré-estabelecido pela ANEEL. Então, assim, são pontos que realmente demanda uma certa quantidade de informação para que não deixe o cliente a ver navios, né? Porque então, assim, uma obra sem a sua ligação provisória implantada, rodar com gerador ou qualquer outra que seja a solução, custo altíssimo. Então, essa sua experiência já começou mesmo antes de você se tornar engenheiro elétrico. Lá atrás, quando você era técnico, você já começou a ter essa convivência com essa parte de burocracia. E aí, quando você se formou em engenheiro elétrico, você já tinha essa bagagem e que ajudou muito. Porém, como engenheiro elétrico, você também tem várias vertentes. Já foi de cara a decisão de encarar essa parte de alta? Foi alguma oportunidade de emprego que você abarcou e adentrou nesse meio? Ou você quis dar seguimento já àquela vivência de técnico que você vinha? Na verdade, tudo foi oportunidade na vida, né? Minha vida, assim, as oportunidades foram surgindo e eu fui sendo abençoado. Costumo até falar que felizmente eu nunca planejei algo para não dar certo. Então, assim, mesmo quando não planejado, quando terminei a escola técnica, que surgiu a oportunidade, um amigo meu já trabalhava Lojão da Eletricidade, né? Na época a gente chamava de Alves Barreto, que esse meu amigo Carlos Bruno chegou e disse: Fred, tem uma oportunidade de estágio aqui para você, só que tem um problema, no interior da Bahia, numa cidade a quase 900 km de Aracaju, né? Então, assim, e eu abracei e fui com 17 anos de idade, e daí que você passa a conhecer, começa a absorver informação profissionalmente, não mais como estudante, e acaba que se é um assunto que lhe atrai, que lhe dá retorno não só financeiro, você vai buscar. Você tem a gratidão, o prazer de estar ali debruçado. Quando eu comecei a projetar, não usava o CAD, né? Não tinha nenhuma plataforma de projeto, apesar de já existir, mas ninguém usava. Você ainda está projetando ali no papel manteiga, com nanquim e tudo. Então, é uma descoberta que você acaba fazendo e vai gostando e acaba que você se apaixona, cara. Entendi. Não tem... Entendi. E aí vai desarnando, as coisas vão se acontecendo. Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que assim como muita gente está assistindo, tem essas certas dúvidas. E eu queria trazer aqui, tanto para obras de grande porte, quanto para obras de pequeno porte, certo? Principalmente para de pequeno, porque empresas de grande porte têm um corpo técnico mais encorpado, que tem mais acesso a certas informações. Quando você vai iniciar uma obra, certo? Nós vamos iniciar uma obra, quais são os cuidados que nós temos que ter, seja de pequeno porte ou de grande porte, que a gente tem que ter com a provisória de energia, como o tempo determinado para a gente solicitar essa ligação provisória da energia, para a gente não ter problemas e ter que usar gerador, ter que usar outros artifícios. Hoje a gente ainda sofre alguns reflexos da pandemia, né? O governo federal dobrou alguns prazos, principalmente quando você tem extensões longas acima de 1 quilômetro, que era de 365 dias. Hoje as concessionárias elas possuem 2 anos para fazer uma extensão de rede que tenha mais de 1 quilômetro. Falo nossa concessionária porque é que nos atende aqui em Aracaju. Lá na normativa dela lá, ela coloca que obras desse porte devem ser alinhadas junto à concessionária. Então ela que vai determinar para você quando ela vai poder lhe atender. Então, assim, a gente vê muito, tem até um empreendimento recente que foi finalizado há pouco tempo em Itaporanga, de grande porte. Os caras até hoje estão rodando no gerador, já vai fazer 2 anos. Nossa. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas tentando viabilizar empreendimentos
em locais que não tem a capacidade de receber aquela carga que ela deseja implantar no sistema da concessionária, né? Digo, desde um grande empreendimento até recentemente eu tive um cliente em Itaporanga também, por sinal, que ele está sendo atendido por uma rede monofásica a 2 fios a 8 quilômetros de distância da rede trifásica. E ele precisa da rede trifásica. Então você imagine o cara ter que desembolsar aí R$300 mil para fazer um empreendimento que está avaliado em 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Inviabiliza o empreendimento. Isso aí já parte do estudo de viabilidade também. Estudo de viabilidade. Mas aí nem todo mundo pensa na viabilidade da parte elétrica. Sim. Esse cliente, por exemplo, ele já terraplanou, já está fazendo o rasgo para poder definir as vias e ele não tem energia para poder fazer o que ele quer. Então, assim, tecnicamente o empreendimento dele está inviabilizado. Então, isso é um ponto muito importante no estudo de viabilidade, porque muitas vezes o pessoal faz, vou fazer um estudo de viabilidade, faz todo o projeto da casa, faz todo o projeto das unidades e não pensa na parte elétrica. Pensa na parte elétrica. Aí vamos ver lá, e é isso aqui, vai dar dinheiro. Quando vê, comer o lucro todo, às vezes causa até prejuízo, porque é um item muito caro. Muito caro. Então, assim, podemos trazer também situações dentro da cidade onde você tem uma carga que a baixa tensão existente da rede não suporta a adição dessa carga. Então você faz acima de 100 amperes, você precisa aprovar o seu projeto na concessionária. Após aprovar esse acima de 100 amperes. 100 amperes, certo. Acima de 100 amperes você precisa aprovar o projeto. Aprovando o projeto, a concessionária ela mudou recentemente o processo, o fluxo de elaboração de orçamento para atendimento aos empreendimentos. O que acontece? Antigamente, assim que eu aprovava o projeto, ela gerava um OS e já disparava essa OS para um setor que iria elaborar o projeto de melhoria de rede e emitir essa carta para o cliente informando que ele precisaria pagar ou não um valor X para que essa melhoria fosse executada. Hoje ela mudou esse fluxo. Então você aprova o projeto e ela só vai disparar SOS quando você sinalizar que seu padrão está pronto. É um problema muito grande, porque nem todo mundo tem essa informação. Inclusive, profissionais que trabalham na área de projetos, alguns não possuem essa informação, não buscam se inteirar. Eu costumo até dizer que são clientes órfãos, porque ele contrata o projeto de entrada de energia, tem o seu projeto aprovado e o projetista esquece que recebeu para aprovar aquele projeto e ele é pai da criança. Então ele precisa dar o acompanhamento até que esse cliente seja ligado. Entendi. Então o cara aprova o projeto, entrega e some. E aí a concessionária não gera OS, não faz a melhoria de rede, o cliente constrói o prédio todo. Quando vai solicitar a vistoria para ligar, precisa de melhoria de rede. Aí você vai esperar 30 dias para gerar um orçamento, a concessionária vai gerar um orçamento para você, elaborar projeto de melhoria e orçamento. É a própria concessionária que elabora o projeto e você paga para ter aquela melhoria. Isso. Você vai esperar 30 dias por isso. Certo. Se for baixa tensão, essa melhoria de baixa tensão, ela tem 60 dias para executar. Se for de média tensão, 120 dias para executar. Então, quer dizer, se você demorar a pedir, você está lá com o empreendimento pronto, e aí você tem que esperar 120 dias para poder fazer a entrega, todo o trâmite desse empreendimento. E 120 dias sendo otimista, né? Era o que eu ia lhe falar aqui agora. Infelizmente, a Energisa, ela tem passado por alguns problemas, né, com empresas terceirizadas, e ela não vem atendendo os prazos, não atende. Né? Então, assim, é bastante recorrente. Não adianta tentar esconder, porque é recorrente os problemas de prazo. Né? Tem um cliente aí que passou agora uma obra que era para 90 dias, ele passou
é 270 dias. Então você imagine você fazer um planejamento para ter a sua obra pronta para entregar para o cliente no dia 30 de agosto e você só conseguir ligar ela dia 30 de janeiro do ano seguinte. Qual seria a dica para que esses problemas não acontecessem, Fred? Você tem assim alguma dica para passar para o pessoal? Para que isso não aconteça com você, faz assim, faz antes de iniciar o projeto ou na viabilidade? Na verdade, assim, na viabilidade é um pouco mais complexo. Você analisar, a não ser que seja um empreendimento grande que você já tenha noção do que vai ser necessário, uma subestação abrigada ou aérea, né? Já tem essa definição. Mas que no processo de desenvolvimento de projeto, né? Antes inclusive do início da obra, que é um problema que ocorre bastante, né? Na nossa vivência aí de obra, que antes do início do projeto que se consiga elaborar e aprovar projeto. Né? E aprovar projeto, porque você aprovando o projeto e tendo aquela data base para início do empreendimento, você já consegue, através de carta formal, e-mail, né, disparar SOS, mesmo sem você estar com o seu padrão pronto, porque você já iniciou a obra. Sim. Então, entende-se que aquele empreendimento vai acontecer. Né? O grande problema dessa questão de não disparar a OS no ato da aprovação do projeto foi justamente isso, que acontecia da galera aprovar e não rodar o empreendimento, não acontecer a obra. E aí a concessionária muitas vezes fazia o ponto de derivação, fazia a melhoria de rede e não acontecia a obra e acabava tendo essa despesa meio que desnecessária. Entendi. Quando a gente fala em grandes construtoras, assim como vários outros ramos que acontece dentro dos empreendimentos, a gente já falou aqui sobre segurança do trabalho, já falou sobre vários outros aspectos. E eu acho que o ponto de provisória é muito pertinente quando a gente vai falar em canteiro de obra. E quais são as dificuldades que você vê no mercado hoje com relação a essa parte de provisória? Dentro das grandes construtoras, existe uma dificuldade de execução, você fazer o projeto e chegar lá para conferir e está diferente, ou dentre outros, citei só um exemplo. Vê só, Marcel, provisória é uma palavra bem curtinha, mas que é algo bem grande, principalmente voltado para a parte elétrica, né? Que nós temos problemas de concepção de projeto, temos problemas de execução de projeto e temos problema com relacionamento. O que é o problema de relacionamento? Relacionamento interno, construtora, que muitas vezes esquece de botar no seu planejamento lá a necessidade de se pensar a ligação do empreendimento antes do início da obra, para que você não esteja com o seu canteiro de obras formatado, implantado e tendo que estar com um gerador no pé do ouvido funcionando lá. Porque, como a gente já falou aqui anteriormente, a concessionária ela tem os prazos dela, né? Se ela tem lá 30 mais 60, na verdade 30 de análise de projeto, mais 30 de orçamento, mais 60 de execução. Então são 120 dias. Se ela tem esses 120 dias, ela não liga para você, cara. Ela vai usar. Então, assim, colocar na linha de execução e saber que o prazo da obra, se vai começar hoje, você tem que começar a pensar ele 150 dias antes. Porque você vai ter que contratar um projetista para fazer esse projeto de canteiro, seja de entrada, seja de implantação do canteiro, conforme NR10, NR18, né? Seja para a contratação do projetista, seja para a elaboração do projeto, análise por concessionária ou análise do projeto interno pelo departamento de projeto da construtora
e daí poder decorrer todo o processo. E não deixar para quando tiver com seu canteiro montado, tapumado, o escritório telhado, porta fechada, você ir procurar um profissional para contratar para elaborar um projeto de canteiro. Que aí o profissional ele não vai fazer mágica. Entendi. Ele vai fazer o que está lá. Geralmente é isso muito que acontece. Pô, eu quero validar o que está aqui. Tem como? Sim. Então, assim, e aí voltando para aquela questão da palavra do projeto de canteiro ser algo muito maior do que muitas vezes é pensado, né? Hoje a gente tem uma fiscalização bem ativa do Ministério do Trabalho, onde você muitas vezes, por numa tentativa de gerar uma economia, porque na verdade orçamento analítico de construtora nenhuma vai fazer previsão de 200, 300 mil de provisória de elétrica. Nenhum. Né? Então, assim, você acaba tendo muita reaproveitamento de material de uma obra para outra. Muitas vezes não se pensa em fazer a aquisição de um dispositivo que seja um pouco mais oneroso para a obra, né? Vai aproveitar um cabo que muitas vezes não é um cabo adequado para implantação naquele local, naquele momento, que é um cabo que não pode ir enterrado, que só pode ser aéreo, entendeu? E muitas vezes o profissional que está dentro da obra, o eletricista, ele não tem essa capacitação, né? Já prestei serviço para algumas construtoras nessa parte, na consultoria, de fazer a capacitação para os eletricistas, especificamente os eletricistas que fazem a parte de provisória, né? Os famosos os gambiarras, né? Então, assim, é o cara saber que aquele cabo ali eles tem a capacidade de condução de corrente de X amperes e só pode colocar o disjuntor de tantos amperes, né? O cara saber que aquele tipo de cabo ele não pode ir enterrado, ele não pode ir dentro de eletroduto, é um cabo que ele foi concebido para ser aplicado de forma aérea, que ele precisa ter uma sustentação de tal forma. Então, assim, são trazer informações que o profissional saiba aplicar dentro do canteiro de obra e você não seja notificado na primeira fiscalização no Ministério do Trabalho. Porque são detalhes simples que envolvem o risco de morte, né? É a falta da aplicação de um DR, de um dispositivo DR, em uma área molhada, que o cara vai lá, não está com a luva, não está com uma bota adequada, e no momento ele pode sofrer um acidente e vir a falecer pela falta de um DR. Então, assim, são itens que para o profissional da elétrica são imprescindíveis, devem ser aplicados, devem ser projetados, devem ser instalados, mas que o cara do campo que está lá, que puxa o cabo, que faz o serviço mais braçal, muitas vezes ele não tem essa informação. Entendi. Então é preciso capacitar, é preciso levar informação, é preciso registrar para que também possa se cobrar desse profissional que está sendo capacitado e que no momento da necessidade esteja disponível para poder aplicar o que é projetado ou o que é determinado pela gerência da obra, né? Entendi. Quando a gente fala em canteiro de obra, você falou em riscos de morte. Aí a gente vem para toda a parte de aterramento. Muitas vezes o pessoal não entende a importância de medição de uma malha de aterramento, dimensionamento de uma malha de aterramento. Quais são essas importâncias e se ela não for bem feita, quais são esses riscos que ocorrem? Bem, nós temos basicamente um sistema de proteção que tanto serve para os equipamentos, né, quanto serve para a proteção e para evitar o risco. Evitar o risco não, que o risco ocorre, claro. Mas evitar o acidente, evitar o choque elétrico. Né? Que aí, junto com o aterramento, vem as unidades, as aplicações complementares, DR, né? Os equipamentos, a chave termomagnética, o acionamento de emergência, toda aquela parte voltada para a segurança de canteiro, né? Então, assim, o aterramento elétrico, quando voltado para a NBR 5410, nós temos valores específicos
para cada tipo de atividade, quando não especificado já na fabricação do equipamento. Então hoje nós temos que uma resistência de solo, para ser considerada uma resistência boa, ela tem que estar até 10 ohms. Então existe o procedimento de medição da malha de aterramento, vai lá com o terrômetro, faz a medição pontual ou a medição para a malha equipotencializada, né? Que eu sou um adepto ferrenho aí dessa situação, onde você acaba por equipotencializar, tenta centralizar ao máximo o seu canteiro de obras para fazer um sistema, uma malha única. Você potencializa todos os aterramentos e você acaba tendo uma garantia de que a sua resistência da malha de aterramento não vai subir, não vai... Porque ainda tem aquele problema, né? Que você faz uma medição anual, você tem os períodos, né, as estações do ano, isso, inverno. Onde você tem, no inverno você tem uma resistividade solo mais baixa, o terreno está mais susceptível a receber esse escoamento da corrente elétrica, e você tem o verão, onde seu terreno fica seco, fica de difícil penetração, aumenta a resistividade, cria uma película. Então assim, e a norma ela diz que você obrigatoriamente tem que fazer uma vez ao ano. Ainda tem esse problema, que muitas vezes você é contratado para fazer no inverno. Sim, aí ninguém sabe no verão, ninguém sabe como é que está no verão. Então assim, aterramento elétrico é essencial, proteção de equipamento, proteção da vida. Muitas vezes esse aterramento ele não dá a resistência necessária. Mesmo você colocando algumas malhas, aí ou você aumenta a malha, mas existem alguns artifícios que a gente usa para melhorar essa condutibilidade do solo. Nós temos o carvão ativado, né? Temos processos artesanais também, né, que o pessoal costuma fazer, o carvão normal misturado com sal. Então assim, são soluções. Tem o gel também. Geralmente eu uso muito gel. O problema do gel é que nós, no mercado local, nós não temos. Então muitas vezes o que acontece você precisa baixar a sua resistência da noite para o dia. Sim. Né? Como sempre acontece, só deixa para fazer o laudo de aterramento quando o Ministério bate na porta, né? Acontece bastante isso. Inclusive, assim, tenho recebido algumas solicitações de orçamento recentemente de obras residenciais. O Ministério está batendo nos condomínios aí, construindo bastante, e os construtores acreditam que, por se tratar de uma obra de uma casa, ele não tem a obrigação de fazer a medição do aterramento da betoneira dele. Porque a betoneira é a mesma. Ele acha que porque a obra é de uma casa, ele não precisa medir o aterramento da betoneira. E aí estão sendo notificados, estão sendo penalizados por conta desse pensamento não muito legal. Então assim, ter essa preocupação, entender que é necessário, que é preciso tecnicamente, e que os órgãos fiscalizadores estão cobrando. Então, quando você for fazer seu orçamento, lembrar que é necessário colocar o valor X para que seja feito o laudo de aterramento da betoneira ou das instalações, né, no geral. Então, Fred, eu queria saber um desafio que você já encontrou na sua carreira, de grande porte ou de pequeno porte, seja assim, que você já se deparou, fez, pois aqui foi um desafio que eu encarei e que deu certo e que foi tudo bem, quanto um desafio que você pegou de última hora lá, chegou, Fred, tenho isso aqui para resolver, e como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Você conseguiu desenvolver, consegue puxar aí na sua biblioteca? Para mim, cara, assim, o maior desafio de minha vida que eu tenho, né, como o grande desafio, que apesar de ter por formação a engenharia elétrica, de ser engenheiro eletricista, mas eu tenho uma pós-graduação, uma especialização em engenharia de instalações prediais. E aí eu saí de um mundo onde eu trabalhava com rede de distribuição, com projetos elétricos, com execução de redes elétricas, e
dei uma virada em minha vida e fui trabalhar na construção civil. Fui trabalhar na construção civil através de um convite de um amigo, um parceiro do período de faculdade, e muito pouco conhecimento das outras áreas, né? Hidráulica, hidrossanitária, combate a incêndio, todas as instalações complementares de um prédio, e com pouco tempo esse colega precisou sair da empresa e eu assumi. Tinha 7 obras em Aracaju, 2 em Recife, 2 em São Paulo. Então, assim, foi o maior desafio de minha vida e consequentemente, também para mim foi a maior vitória, porque eu, dentro do que eu podia e conseguia fazer acontecer dentro de uma empresa que já não estava muito legal, não estava... já vinha num sentido decadente, né, de gestão, conseguir tocar essas obras e entregar, chegar ao final, com todos os perrengues, atropelos de obra, né, porque quem é da área de instalações sabe o que eu estou falando aqui, né, de gestor de obra querendo passar por cima, fazer gesso antes da tubulação de esgoto pronta. Então, assim, para mim foi o grande desafio, e a grande vitória de minha vida foi ter conseguido fazer essa virada, né, para a área de instalações, com muita dificuldade e aprendendo no dia a dia, né, com os técnicos das obras, né, que eram pessoas muito, muito competentes, e puderam me auxiliar, me orientar, também buscando informação, fazendo essa pós-graduação, que eu acabei iniciando ela quando adentrei na construção civil, né, como coordenador da parte de instalações especiais da construtora, e desbravando aí, viajando, uma semana em Recife, uma semana em São Paulo, uma loucura, cara, uma loucura. E deu certo. Deu certo, tô aqui, né, cara? Dentro de um exemplo, você citou logo as 2 situações, né? Então, eu queria que você passasse um pouco aqui para o pessoal que está assistindo aqui, sua experiência com relação a se você quisesse passar alguma dica com relação ao projeto elétrico, o que fazer, quem quiser fazer a parte de projeto elétrico, o que deve fazer, os cuidados que deve ter, para falar um pouco para o público aqui, se quiser falar diretamente aqui olhando para a câmera, para o pessoal. Eu costumo falar bastante, e gosto de repetir isso, principalmente para pessoas que não têm a informação técnica. Projeto elétrico não é um simples projeto, né? Não é algo que pode ser esquecido ou que pode ser feito da cabeça do eletricista, né? O projeto elétrico, ele precisa ser feito por um profissional capacitado e habilitado, e jamais deve-se ignorar a necessidade do projeto elétrico ou qualquer outro, né? Eu falo voltado para a questão do projeto elétrico porque não é difícil e acaba sendo bastante recorrente, né? Você presenciar, principalmente pequenos construtores que constroem casas de médio, de alto padrão até, né? Já presenciei algumas situações do cara dizer que o eletricista dele faz o projeto. Ele executa, ele não tem projeto, ele não tem papel nenhum, né? Não tem documento nenhum, né? E assim, recentemente até presenciei em um grupo que eu faço parte no WhatsApp, colegas, engenheiros civis, preocupados e buscando profissionais naquele momento, no desespero, porque o CREA adentrou ao condomínio a que ele estava trabalhando e solicitou os projetos complementares, e ele não tinha nenhum. Então estava sendo tudo executado da cabeça da equipe dele. Então, assim, eu gosto bastante de falar, repito, e trago as informações.
Eu vou trazer para você aqui um exemplo básico e rápido. Né? Tem um empreendimento que vai se iniciar aqui em Aracaju, que foi contratado um projetista e elaborou esse projeto. Só que é uma pessoa, é um profissional que ele acabou não se modernizando com o passar dos tempos. Ele não foi buscar uma solução que fosse uma solução mais prática, mais rápida e mais barata. Então, eu fiz a proposta ao construtor dele me pagar 10% do valor da economia para que eu elaborasse novamente o projeto. E ele recusou, porque a economia ia ser uma economia bastante grande, e ele se recusou a pagar os 10% porque ele estaria me pagando 10 vezes o valor que ele pagou pelo projeto. Então, assim, é bastante importante você ter certeza do profissional que você vai contratar, buscar referências no mercado, buscar informações a respeito da matéria que você vai contratar, mesmo que não seja de profissional A, procurar saber como é que o Frederico trabalha, o resultado do projeto dele qual é um projeto bom, detalhado, não é, né? Ele entrega o que contrata. Os resultados são positivos. Não só relacionado ao profissional, sim, mas também buscar entender que o seu empreendimento, instalações é só 12, 15, 18% do valor da obra. Mas a gente está falando de uma obra de 100 mil, a gente está falando de uma obra de 100 milhões. Então é preciso entender que o seu valor, o valor global da sua obra, reflete no valor das instalações. Então, se você tem uma obra bastante cara, você tem instalações bastante caras. O item é altíssimo. Altíssimo. Então, assim, é preciso focar na importância da contratação do profissional e entender que a tecnologia ela está rodando, ela está se atualizando. O cobre está muito caro. Né? Nós temos soluções eficazes com alumínio, né? Que não precisa utilizar cabo, que você pode usar barra. Então você tem soluções que você consegue baratear o custo da implantação de um prédio. Você tem soluções para implantar as medições, você tem situações que você consegue reduzir a implantação do sistema elétrico, que hoje está bastante onerosa. Isso a gente fala não só para o cliente, né? Mas eu acho que até para aquele projetista que está se iniciando no mercado, é um atento para se manter sempre atualizado com relação a todos os tipos de tecnologia que vem surgindo. Não só para engenheiro elétrico, mas a gente falou já aqui em outros programas, com relação a engenheiro civil, com tecnologias que vêm surgindo. Tem que estar sempre estudando o novo que vem aparecendo. Sim, sim. Precisamos estar atentos ao mundo. Né? As tecnologias vão surgindo, alguns materiais estão ficando muito caros, encarecendo bastante a implantação de um sistema em 100%, em 120%. Então você imagina você ter um empreendimento que há 4 anos atrás você gastaria 1 milhão de instalação elétrica, hoje você está gastando 2 milhões e 200, 2 milhões e 400. E são itens que não demoram a subir. Tem, por exemplo, cobre, você vê aí, teve época que a cada 3 dias estava tendo aumento de cobre. Não sei se está assim ainda, mas a gente agora está conseguindo as propostas durar 1 semana. Né? O ano passado você recebia uma proposta, pedia na segunda, recebia na quarta e a validade dela era a sexta. Entendi. Então você precisava comprar dentro da semana para poder manter o preço. Então, assim, é uma área aqui que eu queria até falar ao pessoal que a gente teve a preocupação de trazer por ser um item que a gente vê que é muito importante e teve muito cuidado também na escolha do profissional que trazer aqui. Eu queria agradecer, realmente, por você ter aceitado o convite, agenda lotada, mas ter aceitado esse nosso convite. E queria aqui que você, para o pessoal
e correr atrás aqui do currículo, saber quem é um pouco do profissional que está aqui, pode passar suas redes sociais, se você tiver sentir à vontade, se quiser passar, ou algum tipo de plataforma que o pessoal pode entrar em contato com você, caso também você queira passar, certo? Pode passar aí pro pessoal. Aí, se quiser conhecer um pouquinho mais, eu estou lá no LinkedIn, Frederico Albuquerque, só pesquisar lá. Qualquer dúvida, pode chamar por lá que a gente responde. Beleza, queria agradecer a vocês mais uma vez por nos assistirem e darem um pouco da atenção aqui ao Papo de Canteiro. E para finalizar aqui, falar um pouco dos nossos patrocinadores. E se você quiser se tornar patrocinador aqui do Papo de Canteiro ou parceiro, é só entrar em contato com alguma das nossas redes sociais, Instagram, dentre outras, e falar conosco que nós vamos dar todas as diretrizes e fazer todas as análises, porque como vocês podem ver, nem todos podem se tornar parceiros do Papo de Canteiro, porque nós selecionamos bem nossos parceiros para que quem nos assista tenham profissionais de qualidade, empresas de qualidade, sempre para tocarem o seu empreendimento ou o seu evento, seja o que você determinar fazer, tá? Então, com a Teles Machado Engenharia, você encontra imóveis de qualidade e a usina Trancoso com imagens de excelência para qualquer tipo de evento que você queira elaborar. Mais uma vez, Frederico Albuquerque aqui, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o convite, cara. Valeu!